Queridos irmãos e irmãs, estamos no 33º domingo do tempo comum. Isso significa que domingo que vem celebramos a solenidade de Cristo Rei. Daremos início então à última semana do ano litúrgico e, portanto, daqui a 15 dias teremos o primeiro domingo do Advento, já em preparação para o Natal. O que mostra quão rápido passa o tempo, né? Chega a assustar um pouco. Já estamos ali embicando para as festas do fim do ano. Mas a fugacidade do tempo, o fato de que ele passa rápido, também nos fala de que a vinda do Senhor está próxima, ou seja, a cada dia nós nos aproximamos desse momento descrito no Evangelho, em que o Filho do Homem retornará para julgar os vivos e os mortos. A Igreja nos fará meditar nessa verdade longamente nas próximas semanas, porque a primeira fase do tempo do Advento, justamente, é a fase em que nós meditamos sobre a segunda vinda de Cristo. E assim nós poderemos pensar muito nesse assunto, seguindo o ciclo das leituras previstas pela liturgia. Ora, eu queria hoje tomar o tema do fim da vida, ainda sob a perspectiva individual. Estamos no mês de novembro, nós começamos pensando na morte, falamos sobre o purgatório no dia de finados, na festa de todos os santos falamos sobre o céu. Precisamos também falar sobre o inferno. Há algumas semanas, uma pessoa me fazia ver o vídeo de um certo personagem que fazia uma reflexão sobre a religião e o discurso do medo. Então ele dizia o seguinte, em suma, que durante muito tempo a Igreja fez uso do discurso do medo para, digamos assim, segurar os fiéis. Então falava-se, em função disso, do pecado, do diabo, do inferno, mas que, depois do Concílio Vaticano II, a Igreja fez uma opção por falar mais da misericórdia, da redenção, do amor, e, portanto, colocar os temas positivos no centro, de tal modo que nós passamos a querer cativar as pessoas muito mais pelas coisas boas, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, que são, por assim dizer, o núcleo do Evangelho. Grosso modo, foi isso que este cidadão disse. Eu fiquei bastante impressionado com essa reflexão, assim, um pouco desconcertado também, porque as pessoas confundem o tempo todo o discurso com a realidade. Por exemplo, digamos que você esteja na sua casa e esteja acontecendo um tiroteio do lado de fora. Então você se deita no chão para escapar de alguma bala perdida que, porventura, passar por ali. De repente chega uma pessoa e diz, nossa, mas que coisa tão deprimente, não vamos pensar assim tão negativamente, vamos
encarar as coisas de um jeito um pouco mais proativo. Onde já se viu pensar que nós estamos num contexto tão ruim como esse? Vamos pensar positivo, acenda as luzes, vamos fazer um drink. Nós estamos bem, nós estamos seguros. Ninguém faz isso. Isso é coisa de gente desequilibrada. Por quê? Porque não se trata de uma questão de discurso. Aqui nós temos uma realidade que se impõe. No caso de um tiroteio, o próprio tiroteio. No caso da possibilidade da condenação eterna, esta possibilidade mesma, ou seja, Jesus disse: não temais os que matam o corpo. Eu vos digo a quem deveis temer. Temei aquele que pode condenar a alma e o corpo no inferno. Nosso Senhor diz isso. Mostrando o quanto nós devemos nos precaver quanto a esse perigo. Ele não é um perigo teórico, não é uma questão de discurso, é um perigo real. Nós podemos nos condenar. Nós podemos realmente ser condenados. Na última parábola do juízo final, que aparece no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, quando Nosso Senhor diz aos eleitos e aos precitos, aquelas palavras tão marcantes, aos primeiros diz: vinde, benditos de meu Pai, ao reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E depois diz aos precitos: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ele não está falando de algo assim ameno, porque nós temos diante de nós duas eternidades. Nós podemos passar a eternidade com Deus, ou podemos passar a eternidade sem Deus, o que significa privados do bem mais absoluto e padecendo a pena mais terrível. E se nós ficarmos levianamente tratando esse risco como se fosse uma questão meramente retórica, nós estamos nos comportando de uma maneira muito pior do que alguém que saísse irresponsavelmente no meio de um tiroteio. Por quê? Nosso Senhor diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. A vida do corpo acaba com a morte. A vida da alma perdura para a eternidade. E, portanto, nós não podemos ser tão superficiais a ponto que joguemos a nossa salvação arriscando-a por acreditar em qualquer discurso assim, feito romanticamente, ignorando a realidade do perigo que nos circunda. Acerca do demônio, disse São Pedro: sede sóbrios e vigilantes, pois o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem tragar. Por que disse São Pedro essas palavras? Porque nós, enquanto caminhamos nessa vida, vamos passando por uma sucessão de instantes, todos eles fugazes, evanescentes,
estamos como que pisando em cascas de ovos. Em um determinado momento, nós vamos cair na eternidade. E o que acontece é que muitas vezes nós usamos a misericórdia de Deus como um escudo para a nossa impenitência, para a nossa indisposição a nos convertermos. E, portanto, este uso da misericórdia de Deus apenas serve como um anestésico diante de uma doença letal que já está nos preparando para a condenação. A misericórdia de Deus não serve para isso. A misericórdia de Deus serve para que nós possamos entender que há arrependimento possível, que há conversão acessível, que Deus é bom e Ele nos lava dos nossos pecados, mas advertindo-nos: vá e não peques mais, porque o salário do pecado, de São Paulo, é a morte. Nós não podemos pensar que podemos ir pecando de uma maneira irresponsável e que no final teremos um final feliz. O brasileiro é assim, sempre acha que tudo vai terminar bem e não termina. Não. Não podemos ser irresponsáveis com a nossa alma. O pecado é a causa da condenação. A esse respeito, Santo Afonso diz uma coisa muito importante. Ele diz: Deus é infinitamente misericordioso e, portanto, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Contudo, existe algo que Deus não pode perdoar, que é a vontade de pecar. O que é isso? Então, por exemplo, se alguém cometeu um adultério, Deus pode perdoar o adultério cometido por causa do arrependimento da pessoa que pecou. Agora, Deus não pode perdoar alguém que quer continuar adúltero, que tem a vontade positiva de pecar e que, portanto, é impenitente e não se arrepende, que não se quer emendar. Essa pessoa não pode ser perdoada, mas não porque Deus não seja misericordioso, Ele é, mas porque a vontade ativa de pecar é o oposto do arrependimento. E nós precisamos entender o seguinte: Deus leva a sério a nossa liberdade. Deus leva a sério a nossa vida. Ele leva a sério as nossas escolhas. Ele não te salvará se você não quiser ser salvo. Se você escolher o pecado, se você abraçar o pecado, e se a sua vontade for ativamente propensa e decididamente tiver optado pelo pecado, você tomou, por assim dizer, a contramão da misericórdia. Não há misericórdia possível, porque você escolheu rejeitá-la. Você decidiu viver uma vida apegado ao mal. Ora, se a morte te alcança nesse estado, é nesse estado que você cai na eternidade. Não há nada a ser feito. Há inferno,
ele existe, é eterno, é um perigo real nós cairmos nele. Deus não quer que nós caiamos ali. Não é verdade que ele está vazio. O Evangelho não nos sugere essa ideia em nenhum momento. A Sagrada Escritura não fala disso em nenhum segundo. São apenas conjecturas de teólogos abstratos que ficam falando sobre as nuvens. Se nós não formos bons, fiéis, se nós não tivermos uma vida santa na presença de Deus, nós corremos seriamente o risco da condenação, sim. Não é uma questão de retórica. Eu posso falar a coisa mais linda aqui, o inferno vai continuar existindo. Eu posso dizer as coisas mais primaveris para agradar os ouvidos de todos vocês. O risco da condenação estará presente o tempo todo. E se eu não alerto acerca desse risco, eu estou simplesmente sendo irresponsável e não estou agindo com caridade para com as suas almas. Qual é o caminho que nós temos trilhado? Nós temos trilhado o caminho do céu? Ou seja, temos andado longe das ocasiões de pecado, temos tido uma vida de oração, uma vida profundamente sacramental. Temos andado em santidade diante de Deus, o que significa sob o amor, mas também sob o dom do temor divino, que é um dos dons do Espírito Santo, que nos faz respeitar e ter reverência pelo Senhor, não querer errar, não querer magoar o coração dele, não querer de modo algum ofendê-lo, desprezá-lo. Nós temos andado assim, quebrantados, arrependidos na presença de Deus, ou pelo contrário, nós somos dessas pessoas que batem no peito e dizem, não tem problema, tanto faz, Deus é misericórdia mesmo, posso fazer o que eu quero, que no final vai dar tudo certo, eu sou do bem, eu sou uma pessoa boa, não precisa rezar, não precisa de vida sacramental muito não, eu estou fazendo mais ou menos aquilo que eu posso, ou seja, nós nos justificamos e assim damos por certa a nossa salvação sem merecimento. É isso? Nós precisamos pensar, queridos irmãos, com muita seriedade nesses assuntos. Estamos ainda no mês de novembro, pensando sobre a morte. Às vezes, os cristãos se deixam levar muito por um paganismo cultural que se impregna cada vez mais. Então, dá a impressão de que morreu, virou santo. Assim, parece que todo mundo que morre vai para o céu. Não é assim não, hein? Tome muito cuidado. A possibilidade da condenação existe. E é mais fácil ser condenado do que ser salvo. É outra mentalidade errada que nós temos, né? Que é o oposto do Evangelho. Então as pessoas pensam o seguinte, não, para ir para o inferno, você tem que ser como um demônio, você tem que ser tipo um Hitler. Caso contrário, está todo mundo salvo. Só que Jesus disse, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos entrarão por ele. E depois diz, larga é a porta e amplo o caminho que conduz à condenação, e muitos entrarão por ele. Na cabeça das pessoas, parece que está invertido, né? Se você for, por exemplo, à feira aí, e perguntar, o que você acha? Vai para o céu ou para o inferno? Ah, eu vou para o céu. Ah, tá, o que você tem feito para ir para o céu? Nada. Bom, é evidente que isso é um engano.
É o velho otimismo, né? Sempre tem os otimistas, que acham que vai estar tudo certo no final, quando não fizeram nada para que isso acontecesse. Queridos irmãos, vamos pedir a Nosso Senhor que nos dê uma consciência clara sobre esse perigo real da condenação. Isso não é um discurso de medo, simplesmente como se fosse uma mentira, uma teoria criada para nos paralisar. Não, é uma realidade. Mesmo presente nos evangelhos, no ensino dos santos e, sobretudo, presente na nossa vida, nós temos que nos converter. Porque o tempo é breve. O tempo é breve. E um dia como esse, vai ser o nosso velório. E a nossa alma estará diante de Deus, recebendo a remuneração justa pelas suas obras, o prêmio ou o castigo. Que nós olhemos para tudo isso de uma maneira muito serena, mas ao mesmo tempo realista. E então, nós perceberemos o quanto precisamos levar a sério a vida da alma, porque talvez estejamos nos preocupando demais com a vida do corpo.